Bom, então, bom dia. Lembrando já, primeiro, é um prazer ter os dois aqui, né? Nós temos o filho do fundador da escola, Salve, nós temos também a professora Lúcia Gomes, estão aqui para compartilhar um pouco da história nessa semana que a gente teve comemorando os 67 anos da escola em Edson Simões, né? Muita gente passou por aqui. E aí, eu tô com os dois aqui, vão me aconselhar, dar uns ensinamentos aí, compartilhar um pouco da história de vocês na escola. E aí, para começar, eu queria perguntar qual é o sentimento de vocês em saber, não é, o senhor, que o seu pai dedicou aí a vida por essa escola, a senhora também, né, é educadora, então qual é o sentimento de saber, assim, que fizeram parte da história da escola? É inexplicável. Praticamente, minha família todinha passou por essa escola e comigo não foi diferente. Quando eu terminei faculdade em Caruaru, a diretora dessa escola era minha tia, Elvira Gomes. Aí ela me trouxe do ginásio São José, onde eu ensinava lá, uma escola particular, me trouxe para a escola Edson Simões. E aqui eu fiquei mais de 30 anos. Eu fiquei aqui nessa escola. Foram anos assim, tanto de aprendizado, quanto eu ensinava, mas ao mesmo tempo eu aprendia. Quanto mais eu ensinava, mais eu aprendia. Tanto com meus alunos, quanto com a vivência com meus colegas, altamente competentes. Por aqui passaram professores, e ainda hoje tem professores altamente competentes. Então a gente aprende muito. O nosso professor de língua portuguesa, que eu sou especialista em língua portuguesa, ele dizia assim: a senhora, você só vai aprender mesmo quando você ensinar. A gente só aprende enquanto ensina. E vice-versa, ensina enquanto aprende. Então é uma honra muito grande ter participado dessa escola, ter participado da história belíssima dessa escola, que foi retratada muitas vezes. Aqui houve uma festa muito bonita nos 100 anos do nosso fundador, Edson Simões, e retrataram muitas coisas, muitas cenas bonitas da nossa história. Então é uma honra para mim. Eu posso dizer que vivi, porque trabalhei aqui na escola Edson Simões. Grande, a minha emoção de estar aqui com vocês, isso aqui me leva ao passado bem bonito que eu ajudei meu pai a construir. É inexplicável, mas é muito bom. Meu pai queria que toda a juventude daquela época estudasse. Terminando, aqui era o curso de contabilidade, terminando o curso de contabilidade, o segundo grau, ele queria que todos fossem buscar mais alguma coisa lá fora. Estudo e tudo mais. E fez, e tentou e fez tudo isso. Então é emocionante, é muito bom. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento. Muito mesmo. Nós estamos muito felizes em receber, né? Muito obrigada. E aí, com tanta história assim, o senhor ajudou o pai desde quando era novo, né, da nossa idade, né, que agora a escola, ela recebe adolescentes, né, e a senhora passou tanto tempo aí, 30 anos aqui, é muito tempo mesmo, muita experiência. E aí, por isso eu queria saber algum momento, uma lembrança bem marcante que ficou aí na vida de vocês, na educação ou na vida, assim. A gente tava batendo um papo ali, já estavam contando umas histórias, dando umas risadas, e aí eu queria saber um momento aí que marcou a vida de vocês. Bem, eu tenho muitos momentos bonitos nessa escola, com alunos, com meus colegas professores, experiências de aprendizagem, experiências de ensino, muitas lembranças bonitas, mas a que me marcou mesmo foi um concurso de Naide Teodósio, que foi uma grande pernambucana que viveu à frente do seu tempo, que foi libertadora e conscientizadora das mulheres. E eu disse, eu vou participar desse projeto de forma individual, vou fazer um projeto
e mandar para o estado de Pernambuco. Para eles, que havia a classificação e tinha prêmios, tinha tudo. E eu fiz o projeto nas carreiras, que estava já terminando o tempo. Fiz o projeto e minha filha, Isabela, a mais velha, disse: não, mãe, pelo amor de Deus, não mande não. Que essas coisas lá são muito minuciosas, muito... E a senhora fez nas carreiras, não mande não, mãe. Eu disse: eu mando, é meu trabalho, eu vou mandar. Se quiserem ler, ou se não quiserem, vai problema deles. Aí eu mandei o projeto e tirei o primeiro lugar. Quando o resultado chegou, eu tirei o primeiro lugar. Fui para Recife receber os prêmios. Foi uma emoção muito grande, tanto por ter elevado o nome da escola Edson Simões, como porque eu vi que eu era capaz de fazer muitas coisas. Inclusive, assim, essa política, vamos dizer assim, educacional, ainda existe e a escola participou. A escola participa todos os anos. E foi contemplada também. De última hora. Tirou em primeiro lugar, escolhi Tá lá de vendo? última hora. Tá vendo? Mas são muito inteligentes. Sim, Elas, com certeza. as tias, Tem o tio. facilidade. O tio era companheiro de pai na fundação do colégio. Do Foi colégio. José Gomes Entendeu? dos Passos. É. É muito. É, Agora vamos para a emoção. vamos. Bom, Lucinha fala mais na parte educacional e eu gostaria de falar mais nas coisas do meu pai. É. A emoção que eu tenho é porque eu vi isso aqui nascer, crescer, entendeu? E vi meu pai muito feliz. Meu pai só tinha o vão dessas 5 salas, tá certo? E meu pai cuidava de plantar no resto do colégio. Ele plantava milho, jerimum, e tinha um cachorro que ele ficava brincando e conversando com o cachorro. Isso 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Entendeu? Então, para mim, eu me acordava e lá de cima ficava olhando. Era uma coisa que eu jamais vou me esquecer. A loucura dele, a brincadeira dele, jogava uma pedra, o cachorro ia, pulava, caía e ele rindo sozinho. Pensava até que ele podia ser doido, mas era não. Estava feliz, porque era o que ele queria, era o que a gente queria, entendeu? Entendi. Então, é uma emoção grande quando eu me lembro dessas coisas. Sim. Muito bem. E aí, com toda essa história de acompanhar a escola desde esses primeiros passos, eu gostaria de saber, assim, na visão de vocês, alguns valores ou alguns princípios que o pai do senhor tinha, que a senhora via no seu tempo e que não deve ser perdido aqui na escola, um pilar aí da escola. Os dias de hoje, né, o que é que será que, se vocês pudessem dizer, eu acho que isso não pode se perder numa escola. Eu poderia começar assim, pelo respeito ao professor. Sim, com certeza. Havia respeito ao professor nessa época. A gente... eu passei pelas 2 situações, porque eu me aposentei há pouco tempo, eu tenho 2 matrículas, me aposentei da primeira matrícula em 97 e da segunda agora. Então, eu vivi, assim, a transição dessa juventude, assim, digamos, nem estuda, nem trabalha. E vinha para a escola só para bagunçar, né? Essa transição, assim, eu alcancei também. Pouco tempo, porque nessa segunda matrícula eu fiz o concurso para coordenadora, passei a trabalhar mais com os professores. Então, quem está na sala de aula é quem sabe realmente contar como está hoje, né, minha gente? Salvo raríssimas exceções. Então, eu estranho muito, assim, a criação, porque quando o aluno é bem acompanhado, o pai... Hoje em dia, vocês sabem, pai e mãe saem para trabalhar cedo e não tem tempo de olhar para os filhos. Então, eles são criados assim, pela televisão, pelo que vê na televisão, pelo que vê na internet. Que a internet, vocês sabem, tem que filtrar, porque tem coisas mais nocivas do que benfeitoras para os alunos.
E eles têm esse tempo todo olhando a internet. E a gente percebe a diferença dos tempos anteriores. Que a gente entrava na sala e o aluno se levantava, na minha primeira matrícula. Quando o professor entrava na sala, todo mundo ficava de pé. A gente dizia, pode sentar. Fazia a matrícula, a chamada, no mais absoluto silêncio. Hoje em dia você não consegue fazer uma chamada. Eu não conseguia, né? Então a transição ela é chocante, a transição. Assim, eu sei que os tempos mudam, mas os valores devem permanecer. A formação do caráter, a educação, a bondade, a generosidade, isso aí deve permanecer para sempre. Não é porque o mundo, a tecnologia avançou muito e muitas coisas avançaram que eu vou ter que ser bagunceiro, que eu vou ter que ser isso, que eu vou ter que ser aquilo, que eu vou ter que beber, que tomar droga, porque senão o meu grupo não me aceita. Eu quero lá saber de grupo, eu quero saber do meu caráter, da minha personalidade, da minha educação, como foi que meu pai me educou, como é que minha mãe diz, quando eu saio, porque minha mãe dizia assim, eu com 15 anos, minha irmã com 18, a gente ia para as festas com o tio que ele falou, que ela sozinha também não ia, e a gente ia com ele. E ela dizia assim, não é para beber nada. E quando a gente chegava da festa, ela cheirava a boca da gente. E a gente tinha, não era medo, era respeito que a gente tinha por ela. Então eu não sei que mudança tão brusca foi essa, que de repente a juventude se perdeu. Não sei, assim, claro que tem as exceções, né? É aí essa mudança que eu me admiro muito. Você queria saber sobre... Os valores, o que é importante, não pode se perder na escola. Olha, existe um valor que é muito importante, é o respeito pelo mestre, entendeu? Esse é muito importante. É fundamental. Entendeu? Meu pai lutou muito por isso. Agora, mesmo assim, ele criou um grêmio. Então, dia sábado, dia domingo, depois da missa, tinha reuniões aí para ele, e ele falava sobre moral e não sei o quê, e tudo mais. Então, o mestre, para mim, continua sendo. E olha só, o mestre não é pai, o mestre é para ensinar. A educação deveria ser de casa. O pai e a mãe educam e o mestre faz o complemento com os ensinamentos. Esse é o que eu queria que ficasse em tudo, esse respeito pelo mestre. É muito importante, né? Então os dois destacaram esse respeito aí ao professor, aquela pessoa que se dedica, passa a vida estudando, se dedica na escola, se dedica em casa. Eu costumo dizer que normalmente quem é professor, por exemplo, aqui os professores, os que têm filhos, e aí deixam os filhos para vir cuidar dos filhos dos outros, para dar aquele suporte, aquela atenção. Famílias, né, completamente diferentes, personalidades completamente diferentes. E aí a gente vê, hoje a gente que faz parte da escola, né, tem algumas alunas aqui, e aí a gente vê que nesse tempo de vocês, os recursos eram mais limitados, mas mesmo assim tinham grandes professores, né, se formavam, estudavam, né, não tinham limite para o aprendizado, porque julgavam isso importante, né? Isso é muito importante, ter respeito na família. E é claro que se você tiver respeito, isso não significa que você vai viver sempre ali, não é? Eu poder brincar, eu poder tirar uma graça, mas sem perder o respeito ao professor, lembrando que ele está ali, né? E ele está acima de mim, eu sou a aluna, ele é o professor. Então eu faço a minha atividade, ele tira as minhas dúvidas, então isso é muito importante, né? E aí os dois se dedicaram a essa área da educação. E aí por que essa área da educação é tão assim, tão exige tanto? Por que essa área da educação chamou assim a atenção de vocês como profissão? Eu acho que a educação é a pedra angular de tudo, de toda a sociedade. Uma sociedade sem educação, ela não tem condição de sobreviver. A gente vai ser engolido
por outras civilizações mais adiantadas. Então, por que é que hoje os Estados Unidos, a China, o Japão são as maiores economias do mundo e são os mais poderosos do mundo? Porque eles se dedicam à educação. Eles têm uma atenção especial à educação. E eu, quando eu cresci, meu tio dizia, o tio que ele falou, dizia assim: você vai estudar direito, que você vai ser advogada criminal. Ele dizia, porque eu contestava tudo e eu dizia assim: não, eu quero ser professora. Eu quero ser professora. Eu achava lindo, ainda acho, a mais bonita e a mais importante atividade humana é a do educador. Por isso eu valorizo a educação e acho que sem a educação ninguém sobrevive, nenhum país sobrevive. Tá vendo? A educação realmente é isso. A educação é primordial para tudo, para a sua atividade profissional, entendeu? Então você vai pela educação, vai para o seu estudo. E tem outra coisa, nós pouco abastecidos, ou pobres, vamos dizer assim, temos uma oportunidade muito grande na educação. A educação vai lhe fortalecer, vai lhe ensinar e vai lhe dar um futuro bem tranquilo. Quando isso acontece, aí você leva com você os pais, os irmãos e tudo, né? E os seus filhos quando tiver. É isso aí. A educação tem esse... E também, apesar, né, de todas essas coisas gratificantes que a educação causa, né? De hoje vocês estão aí encontra alguém agora na vida adulta, mas que eu ensinei quando era criança, e você aí vê qual foi o rumo que essas pessoas tomaram, né? Isso brevemente acontecerá comigo, que eu estou no 3º ano. Então isso é muito importante, mas hoje em dia a gente também vê, como a senhora disse, né? O senhor também, antigamente tinha-se um respeito absurdo pelos professores, hoje em dia há essa dificuldade. Será que existe uma dificuldade maior do que essa na escola, assim, do respeito ao professor? Uma sala assim de adolescentes? Ou será que essa é a maior dificuldade? Ou será que tem outras dificuldades também? Há outras dificuldades também. A que eu queria salientar, por exemplo, a não valorização do professor. Todas as outras atividades humanas passam pelo professor. O médico passa pelo professor, o advogado, todas as profissões. E todas são valorizadas. Eu tenho uma filha médica e eu sei como é valorizado o médico, não é? E o professor que ensinou ao médico, por que não? Por que não o professor não é valorizado? Não é só questão de dinheiro, é valorizar, assim, o reconhecimento da sociedade, reconhecer o valor do professor, o reconhecimento dos alunos. Eu tenho alunos hoje que passam por mim e nem falam, são médicos, são advogados, né? Alguns falam, a gente tem que reconhecer, mas a maioria, médico, advogado que passou, eu ensinei português a esse menino, eu ensinei inglês. E ele nunca não diz nem assim: oi, dona Lucinha, ainda está viva? Não, nem fala. Como é importante também, porque eu sou ensinada assim também, não importa, não adianta você ter muitos diplomas, muito reconhecimento e você perder a sua humanidade, o seu amor por quem assim contribuiu, por você se tornar uma pessoa também completamente, né? Isso também é muito importante, a gente se importar com a mente também, não só com a profissão, no que eu vou me especializar, né? Bom, eu vejo o seguinte: hoje em dia nós temos muitos professores que não tiveram o cuidado de ir estudar, entendeu? Então, na época do meu pai, e mais para frente um pouquinho, tinha professores que faziam aquilo
com amor, com carinho e estudavam. Eram prontos para isso. Ficavam prontos, vibravam, queriam entender cada dia mais, ensinar melhor e tudo mais. Hoje, não sei se é assim. Eu sinto que existe alguma falta de complemento dos estudos do mestre. Eu acho assim, entendeu? Mas vai se aprendendo, são os tempos. Os tempos, às vezes, ajudam e os tempos, às vezes, atrapalham. E a gente vai continuando. Tem que continuar, né? Sempre vai haver alguma dificuldade. Isso. Né? Mas é importante a gente sempre estar buscando aí melhorar, Isso. né? No estudo. E aí, como eu disse, vocês, agora a gente tem um excesso de informações, né, na internet, uma facilidade enorme para aprender, para ter contato, a senhora disse, por exemplo, com outros idiomas ou com outros assuntos, né? E aí eu queria saber como era que vocês se mantinham assim, atualizados, se estudavam lá em uma, quem sabe, uma enciclopédia, não sei, um dicionário, ou não era muito estudioso, depois quando foi crescendo... Depois, quando foi crescendo, foi que eu fui tomando um jeito para a educação. E aí, como era que vocês se mantinham? Lia muitos livros? Tinha a GRS, chamava Núcleo de Supervisão Pedagógica. Então, a gente tinha um núcleo de supervisão pedagógica em Afogados, a gente tinha encontros, mas os encontros não eram tão frequentes quanto hoje. Hoje a gente tem formação, de 15 em 15 dias tem uma formação para o professor. Naquela época não, era mais passado. A gente não tinha computador, mas tinha as enciclopédias, como você falou, muito boas. Eu acho que eu aprendi língua portuguesa ensinando, certo? Eu olhava, assim, por exemplo, a aula era sobre verbo. Eu olhava e aprendi. Quando o menino dizia uma frase, eu dizia, olha, você utilizou um verbo em tal tempo. Vamos ver se você identifica que tempo foi esse verbo que você utilizou. Qual foi o verbo? Identificava. E o tempo? Você utilizou esse verbo em que tempo? Então, era assim. A gente aprendia e ensinava. Aprendia e ensinava pelos livros, pelas experiências e pelas formações oferecidas pelo núcleo de supervisão. Quer dizer que Lucinha nunca praticou a escola tradicional, pelo jeito. Não. Toda a vida eu gostei de movimentar. Né? Era independente desse tipo. Porque... Toda a vida eu gostei assim de fazer uma coisa diferente na sala. Dinamizar, né? Fazer a dinâmica. Interessante. Agora eu vou dizer uma brincadeira. Essa loucura meu pai também tinha. Tinha, seu Edson. Toda a vida à frente do tempo Entendeu? dele. Ele queria. E o negócio dele era que Aprender, se desse para aprender. a turma fosse. Entendeu? Então, eu não fui muito de estudar. Eu fui mais de trabalhar. Entendeu? A dificuldade era grande, porque meu pai não tinha essa escola e era dono do cartório, que não dava recurso suficiente para a gente. Então, saindo daqui com a morte dele, eu já ajudava ele, mas isso não é justificativo para não se estudar. Eu ajudava ele. E fomos para Recife, lá sim, lá a coisa era difícil. Aí tinha que trabalhar, mas fui trabalhando e consegui me formar ainda, entendeu? E fui vivendo, e tô vivendo. É assim. É assim, aí eu queria saber também, vocês, né, têm essa história muito grande, com muitas experiências, uma bagagem muito grande. A gente que é jovem, às vezes, como minha mãe diz, a gente sabe de nada da vida, né? Mas eu queria saber se vocês, assim, se dedicaram, o senhor disse que trabalhou e ele tem um cartório, se dedicou, a senhora também, só na área da educação ou se depois exerceu outras funções? Vocês exerceram aí alguma outra profissão? Eu só exerci função na educação. Agora, na educação eu fui tudo. Olha, Ela e a família dela. Ela é a família dela. Eu fui professora, coordenadora, diretora daqui, inclusive. Fui secretária de educação do município. Então, da educação eu sei contar de tudo um pouco. Então, eu só me dediquei à educação. É como diz Paulo Freire,
apesar de todas as minhas dúvidas. Paulo Freire dizia assim: no momento em que eu não posso estar tão certo de minhas certezas, tenho a esperança de encontrar um pouco de luz nas minhas incertezas. Então foi assim que eu vivi. Quando eu não tinha certeza de alguma coisa, bem incerta, mas eu tinha esperança de encontrar, e eu sempre buscava. Não, eu não tinha vontade de trabalhar em outra coisa, a não ser na educação. Dediquei minha vida à educação. Eu fui. Eles são danados Não, eu mesmo, digo a assim, família se toda. a pessoa se dedicar à formação do outro, Elvira, a formação Carminha, do outro, não é brincadeira, né? a gente chamava Zé de Valdivino, o tio dela, que terminou promotor, Foi. entendeu? Então era uma luta, eles realmente foram para o caminho do estudo. Eu fui para o caminho do trabalho, esse é difícil, é árduo, mas é o que a gente tem que fazer. Lucinha, e a gente forma competências, né, Lucinha? Na verdade, Sim. no que a gente está formando, a gente vai desenvolver no aluno competências e habilidades para a sua própria vida, né? Para a vida do aluno, para o crescimento dele, para o mundo do trabalho, para o conhecimento acadêmico, se ele quiser continuar, Verdade. né? A responsabilidade é muito A grande. responsabilidade é grande. E só tem que ter muito amor, né? Para fazer direito tem que ter muito amor. Tem. E tem o seguinte, existem entrevistadores e entrevistadoras que são muito conscientes, parecem uma criança, mas são muito Competentes, né? competentes, entendeu? Então é uma alegria muito grande. Você certamente vai ter um futuro bem promissor. Ah, se Deus quiser. Que bom, né? Aí se eu tivesse pego esse tempinho, né, era para serem meus professores, eu ia estar também muito bem, né? E aí esse tempo vai passando, o tempo vai mudando, as coisas vão evoluindo. E aí eu queria saber, mas aí vocês falaram aí que os princípios eles devem ser muito bem observados, né, e conservados na nossa vida. E aí qual é a importância da família na vida escolar, na vida acadêmica do estudante? Uma família que está lhe dando apoio, que diz, não, pode tentar, vai conseguir, se não der dessa vez, vai dar a próxima. E aí um aluno, por exemplo, que não tem uma família muito presente, qual é o impacto que isso causa na vida acadêmica do estudante? É um impacto muito grande, porque a gente percebe na sala de aula, quando o aluno tem o apoio da família, quando a família se importa, que vai lá, que pergunta como ele está, ele veio para a escola, ele tirou quanto, porque o conteúdo era qual, ele não estudou, ele está bem na escola, como ele está. Então, a gente vê o aluno que tem um pai ou uma mãe dessa qualidade e o que o pai nunca vê na escola. Um exemplo que a gente tinha era assim, a gente marcava o encontro de pais e mestres, só apareciam os pais que não precisavam. Os pais dos alunos que eram maravilhosos. Ainda hoje, infelizmente, é assim. E os que davam trabalho, os que não queriam estudar, os que desrespeitavam todo mundo, o pai não aparecia na escola. Então, é muito pesado isso, né? Paulo Freire fala também no valor da família presente na escola, que deve ser uma ponte entre a família e a escola. Deve haver essa ponte permanente entre a família e a escola. Do contrário, a educação não se realiza plenamente. É super importante. É muito importante. A família. Licença. Só interferindo aqui, que era a fala dela mesmo, mas a gente infelizmente está vivendo um momento assim de muita violência, né? No mundo. Né? E inclusive no Brasil. E nas escolas. E nas né? escolas está havendo muitos problemas sérios, né, envolvendo adolescentes. E o que é que vocês dizem sobre isso? Querem fazer algum comentário sobre? Quer falar primeiro? Não,
falo porque Eu acho- ela foi outro assunto, né? Ela é Tá família, certo. ela é mais violência e... Bem, a violência, minha gente, ela é fruto da sociedade. A sociedade é violenta. Quantas guerras estão acontecendo agora no mundo? Israel contra Gaza, Rússia contra Ucrânia. Não é? E no Brasil é uma guerra constante, minha gente. Morre mais gente no Morro do Rio de Janeiro do que na guerra da Ucrânia. Todo dia tem guerra no Brasil, é só que a gente não se toca. Todo dia tem uma guerra. Agora na Baixada Santista, minha filha está fazendo residência lá, um monte de cuidado, porque ela está em Santos, e na Baixada Santista agora é uma guerra da polícia contra os grupos criminosos. É muita guerra no mundo, muita violência. E a gente a escola está inserida nessa sociedade. Então, como tirar essa ideia de violência da cabeça do menino? Que quer revidar a gente tira uma brincadeira com um colega e ele vem logo com um murro para bater no outro, não é? Então é muito complicado, porque primeiro a sociedade teria que voltar aos valores, como você falou, valores de generosidade, de irmandade, de fraternidade, de diálogo. As nações não dialogam. Ataca logo com uma bomba, aí a outra vai revidar, começa uma guerra. Ninguém dialoga, ninguém conversa. Esqueceram Jesus Cristo, que eu não devia ter falado, porque aqui ninguém sabe a religião de cada um, mas eu estou falando assim de modo geral, porque Jesus veio pregar o amor e o perdão, e ninguém se lembra mais dos valores que Cristo veio pregar. Ninguém valoriza mais, ninguém dá valor. Então fica difícil o aluno daqui mesmo que dá mais trabalho, que é mais violento, ele talvez more num bairro que só vê violência todo dia. É alcoolismo a maior causa, né? Então fica difícil de resolver. A escola sozinha não resolve nada. Ela tem que se unir com a família, que agora entrou no mesmo assunto. Ela tem que se reunir com a família para tentar resolver esse problema da violência, que é muito, muito acentuado na escola. Bom, a família é a base de tudo. Isso aí não se tem dúvida. Quando a criança não se forma dentro de uma família tranquila, com os ensinamentos normais, entendeu? Ela tende a sair da linha, entendeu? A sofrer mais, porque quando a gente chega na violência, não é só a briga entre dois. A violência permanece, entendeu? Que ele não se satisfaz com aquela violência. Então, isso é muito complicado, é muito difícil, entendeu? E temos uma coisa, no meu entender, muito difícil, é que os pais hoje querem jogar para os professores a educação e a criação dos filhos. Isso eu acho um grande equívoco e que tem provocado demais. Eles não ligam e querem que a escola tome essa coisa. Então é a segunda vez que eu falo nessa educação. É muito complicado, entendeu? Isso, é essa tristeza. E na escola a gente tem, né, ainda essa facilidade. Tem uma professora que ela diz assim, que se você for um médico e ele te passar um remédio, você só toma o que você quiser. E ela diz assim que as profissões são assim, mas o professor ele tem que estar atrás do menino para estudar, para entregar atividade. E aí na escola a gente tem essa facilidade, quando na verdade quando a gente sair da escola não vai ser assim, né? No trabalho, o seu chefe não vai procurar para você trabalhar, se você não quiser ele vai tirar. E aí tem uma professora que diz isso, olha, se não aprender pelo amor, vai aprender pela dor. E ninguém quer aprender pela dor, essa é a verdade, né? Não queria, mas parece que só querem assim. Né? Mas parece que só não atentam para esse lado de que é uma facilidade e quando sair da escola, né, não vai ser assim. E aí eu queria perguntar a vocês também, para quem quer seguir esse caminho hoje em dia, será que é uma
boa, alternativa? Assim, claro que isso envolve também o gosto por ensinar, mas como é que tá aí para quem quer seguir esse caminho da educação? Apesar de tudo, eu não desanimo, não. Porque está diminuindo muito o número de professores no Brasil. Ninguém quer mais ser professor. Você entre numa sala de aula e pergunta, quem de vocês aqui quer ser professor? Ninguém quer. Ninguém. Prefere terminar o ensino médio e trabalhar num posto de gasolina, numa loja, em qualquer coisa, mas não quer ser professor. Né? A gente não pode desanimar, minha gente. Educar é um ato divino. Né? Educar é necessário, porque para todas as gerações que hão de vir. Porque ninguém pode desanimar da educação. Um dia, quem sabe, tudo melhora. Tanto para as condições de trabalho do professor, quanto para as condições de aprendizagem dos alunos. Eles mesmos um dia irão compreender que é necessário aprender, tanto quanto o professor compreenderá que é necessário ensinar, apesar de tudo. É muito bem isso aí. Ela explica tudo direitinho. Lucinha é muito experiente, ela vai longe na educação. Então, professor era para ser uma das atividades preponderantes do ser humano. Então, era para ter essa profissão igual a um médico, entendeu? Igual a um advogado, a um juiz. Então, professor, para mim, é sagrado. Teria que ter. Agora, com os acontecimentos, com as novidades e tudo mais, os professores, às vezes, não esquecem um pouco o ensinar. É verdade. Então, para você ver, muitos que estudaram no passado foram melhor no futuro porque nós tínhamos professores bons. Eu fui aluno de Dona Socorro Siqueira, aluno do primário, e até hoje eu digo, o que eu aprendi no primário, na universidade ou na faculdade que eu frequentei, me serviu muito. E eu via que gente que fez outros cursos não tinham condições, não aprenderam, diziam besteira demais, faziam muita besteira. Então, o professor, para mim, continua e será eternamente o benfeitor do caráter das pessoas, entendeu? Ele faz dá um polimento, e que se o aluno entender isso, ele vai se dar muito bem. Muito bem. Então, para finalizar, né, eu gostaria de agradecer ao filho do professor Edson Simões, sabe, né, e a professora Lúcia Gomes, a Bartira, né, que Bartira sempre propõe esses projetos assim, e aí que deixam um ensinamento para a gente, né, que está nesse caminho, é mais jovem. E aí vocês podem, por favor, deixar aí as considerações, alguma lembrança também que veio à mente, boa, quando entrou na escola lembrou, só para a gente finalizar. Quero deixar para todos da escola, alunos, professores, a equipe gestora, a minha eterna gratidão e solidariedade por ter participado dessa escola, principalmente ao pai de Sálvio, professor Edson Simões, que era um idealizador, que junto com meu tio e mais outros professores fundaram essa escola, que alavancou a educação de São José do Egito. Então eu sou eternamente grata de ter vivido aqui, eu vivi minha vida aqui, porque agora na velhice a gente não aproveita mais nada não, o tempo de aproveitar era quando a gente não saiu. Aí
eu quero lembrar também assim, fazer uma última recordação da escola, que eram os desfiles do dia 7 de setembro, que era uma guerra entre o ginásio São José. Ela era da concorrência. Era. Nessa época eu era do ginásio. Entre o ginásio e o Edson, aqui não se chamava Edson Simões, era Escola Esperidião Vilela de Araújo. E era tinha uns trajes, os pilotões especiais, representando carros alegóricos belíssimos, representando as 3 raças, Tiradentes, a primeira missa do Brasil. Era a coisa mais linda, os desfiles. E a gente experimentava as roupas de olhos vendados, que era para não dizer a ninguém, nem a cor. Não podia dizer nem que cor era. Isso era porque o colégio dela. Daqui não tinha isso, não. Era de lá. Aí, seu Jucá não deixava a gente nem Aqui olhar a cor da roupa. Via. De maneira nenhuma, não deixava nem ver a cor da roupa, que era para sair levar mais roupa bonito, arrumada. ser assim, sair arrasando na avenida, como disse, que era uma verdadeira escola de samba, né? Tinha as alas, só que não era nua, era aqueles trajes históricos, bonitos. Aí saía e para ver quem era, aí era uma briga para dizer que eu estava mais bonita, eu estava mais bonita, eu estava mais bonita. Era muito bom, eu tenho belíssimas lembranças da educação e não me arrependo nem um segundo da minha vida de ter escolhido essa profissão, que não é profissão, é missão. E eu faria tudo 1000 vezes. Bom, o que é que eu tenho a agradecer? São as meninas bonitas, fazendo entrevista, brincando, se distraindo, entendeu? E isso aqui, volto a dizer, é minha vida, essa escola é minha vida. Então, o que um dia precisarem e estiver ao meu alcance, será dos alunos, e eu queria ver todo mundo bom, estudante, entendeu? Vencendo, né? Vencendo, exatamente. Mas é isso. Então, Bartira. Eu sempre me emociono, né? Mas eu estou mais emocionada. E eu sempre digo a Lucinha que não tive a honra de conhecer o professor Edson. E em relação à Lucinha, mas sei da história dele. E em relação à Lucinha, a nossa convivência foi muito curta, porque eu precisava preciso da presença dela, porque ela é um alicerce diante da gente. A gente aprende muito com ela. Ela é uma pessoa maravilhosa, além de ser expulso de cultura, é humilde, ela tem uma resposta para tudo. É uma classe em extinção. Não precisava a gente olhar na internet, não, quando ela estava aqui. Era só perguntar, né? Mas eu estou feliz por ela estar também agora cuidando do neto, né? Eita. Curtindo minha outra vida, fase da vida, né, Lucinha? Mas já comprou uma palmatória para dar. Agradeço também, em nome da escola, a presença do senhor, né, como um dos filhos do nosso querido Edson Simões, né, e eu amo essa escola, eu amo. Tenho problemas de saúde, tenho muitas limitações, sou desafiada a partir do momento que acordo, e venho e volto, e a vida segue. E estou aqui, estarei até quando Deus permitir. Muito bem, Bartira. Muito bem. Então agradecer a presença, a entrevista, né? Primeiramente tá aqui, só pegando os ângulos melhores, né? Então, muito obrigada! Uma salva de palmas para os colegas. Para vocês também. Ah, menina danada.